Segunda Reis, capítulo 2, versículo 21, Romanos, capítulo 5, versículo 17. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nela, e disse: Assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Tipos e das figuras no Antigo Testamento, Cristo também é o verdadeiro Eliseu. Como profeta, Eliseu era mais agradável do que Elias. Uma das coisas mais extraordinárias que Eliseu fez foi curar as águas de morte com sal. Curar as águas indica que Eliseu era um profeta doce, um profeta de bênção para as pessoas. Como um profeta que condenava, Elias era uma prefiguração de João Batista, que repreendeu os fariseus e saduceus, dizendo-lhes até que eles eram raça de víboras. Assim como Eliseu veio depois de Elias, e era uma continuação de Elias, também o Senhor Jesus veio depois de João Batista, e era a sua continuação. Como o verdadeiro Eliseu, o Senhor Jesus é um profeta doce e agradável, um profeta de bênção. Eliseu era um tipo de Cristo, ao fazer milagres de graça em vida. Elias fez alguns grandes milagres, como fechar os céus para que não chovesse e fazer descer fogo do céu para consumir o holocausto e a água que tinha sido vertida sobre ele. Porém, quando o substituiu, Eliseu não fez maravilhas. Em vez disso, ele fez milagre de graça em vida. Muitos cristãos prestam atenção aos milagres, mas negligenciam as questões de graça e vida, ou fala delas de maneira muito superficial. Paulo deu muita ênfase à graça no livro de Romanos. Em Romanos, a justificação pela graça é para reinar em vida. Graça é Deus que faz tudo para nós ao dar-se a nós como nosso desfrute. Essa graça resulta na vida divina, que é rica e elevada, e até mesmo nos faz co-reis com Cristo. Porém, entre os cristãos de hoje, é impossível que alguém ouça uma mensagem que diga aos crentes que a graça de Deus resulta na vida divina para reinarmos como reis. Quando os homens da cidade de Jericó contaram a Eliseu que a água era má e que a terra era estéril, ele foi à fonte da água e lançou sal nela, dizendo: Assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade. Jericó tipifica Satanás. E com Satanás tudo, incluindo a água, é morte. Porém, as águas mais de Jericó se tornaram saudáveis, conforme a palavra de Eliseu, e se tornaram águas boas, águas que davam vida. O primeiro milagre que o Senhor Jesus fez no Evangelho de João foi transformar a água em vinho. O significado desse milagre é a transformação da morte em vida. Transformar a morte em vida é o princípio que governa todos os milagres do Senhor no Evangelho de João e todos os casos tratados por eles nos capítulos 3 a 11 de João. O significado do milagre feito por Eliseu em 2 Reis capítulo 2 e do milagre feito pelo Senhor Jesus em João capítulo 2 é o mesmo: transformar a morte em vida. Aleluia! Em seguida, Eliseu chamou à existência as coisas que não existem. Especificamente, Eliseu chamou à existência as coisas que não existiam, quando produziu muitas vasilhas de azeite a partir de uma só vasilha. Em princípio, o Senhor Jesus fez a mesma coisa. Em Mateus 14:15, ele alimentou multidões com alguns pães e peixes. Também nessa questão, Eliseu era um tipo do Senhor Jesus na era do Novo Testamento. Mais do que qualquer outro profeta,
Eliseu fez coisas que, em tipo, eram semelhantes ao que o Senhor Jesus fez em realidade. Em essência, Eliseu e o Senhor Jesus fizeram a mesma coisa, operando milagres de graça em vida. Existem dois tipos de manifestações dos milagres de Deus. Primeiro, o maior milagre que Deus operou em nós, cada dia Ele deseja operar mais ainda esse milagre, é o milagre da vida no nosso interior. E o segundo aspecto são os milagres exteriores, as curas, as libertações, Deus operando maravilhas, mas a ênfase maior que a Bíblia dá é sobre a vida interior, a essência da vida. Então Eliseu transformar águas de morte em águas saudáveis mostra que Deus deseja mudar a essência das coisas, que Deus deseja mudar a essência do nosso ser, metabolicamente, organicamente. Jesus falou claramente: eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida transbordante. Essa vida, ela brota do nosso interior, ela precisa brotar do nosso interior, pois nós somos os canais eleitos de Deus. O Evangelho de João é muito rico a esse respeito da vida, que fala desse aspecto. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa vida é a vida do Senhor, é a pessoa do Senhor presente em nós. É o habitar do Senhor em nós, não uma vida distante, não uma vida para o futuro, uma vida que está em nós, que deseja crescer, tomar um padrão, germinar, florescer, frutificar, se expandir através de cada um de nós. Por isso que nós precisamos prestar atenção naquilo que Deus dá mais ênfase. Sim, Deus, Ele faz várias coisas. Ao crermos no Senhor, muitos milagres acontecem. A palavra de Deus diz que os sinais seguirão aos que creem. Mas qual é a ênfase de Deus? A ênfase máxima que Deus dá mais atenção na Bíblia, especialmente no Evangelho de João. Deus está falando da vida do seu Filho Jesus em cada um de nós. Nós precisamos estar orando ao Senhor, pedindo sabedoria para não sairmos dentro da linha do plano de Deus, da centralidade da palavra de Deus. Esse é o coração da Bíblia. Essa deve ser a nossa ênfase. Então, o Evangelho de João, no capítulo 7, e o versículo 38, ele diz assim: aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior fluirão rio de água viva. Louvado seja o Senhor. Então essa fonte de vida, ela entrou em nós como seus canais e deseja fluir do nosso interior. Toda a nossa atenção e ênfase e busca tem que estar voltado para essa parte interior. A nossa oração precisa ter como meta essa busca. Ao irmos à palavra, ao meditar na palavra de Deus, nós precisamos estar com o coração voltado para esse ponto mais importante. Falei aqui anteriormente que a maior fraqueza hoje nossa como cristãos é que estamos dando pouca ênfase a essa questão da vida. Eliseu, como profeta de Deus, Deus usou ele como uma figura, um tipo do Novo Testamento. E Cristo é a realidade, o cumprimento desse tipo, dessa figura. Deus tem uma obra. Com certeza, segundo a luz da palavra de Deus, essa obra Ele deseja fazer na nossa pessoa. Todas as demais coisas, todos os outros milagres vão passar. Segundo a Bíblia, os dons de língua, profecias, a fé, a esperança, tudo isso vai passar. Mas o que permanece é o amor. E o amor é Deus, em essência. Esse é o fruto do Espírito em nós. A obra principal do Espírito Santo de Deus é quebrar todas as barreiras do nosso ser. Nos libertar de tudo aquilo que possa estar nos prendendo. Remover pedras do nosso ser, para que se cumpra em nós, Conforme diz a Escritura, aquele que crê no Senhor Jesus, do seu interior fluirão rio de água viva. O Senhor nos limpa
nos purifica e nos faça esses canais. Que Deus, por meio de nós, Ele vai transformar as águas de morte em águas saudáveis, águas doces, agradáveis. É a água viva. Senhor Jesus, amém. Glórias a Deus. A ênfase, de Cristo, todos os milagres que Ele operou, mostra que a essência dele é a vida. Não podemos ter a ênfase errada. Não podemos buscar demasiadamente uma coisa e esquecer do que é mais importante. Não podemos ser distraídos pelo inimigo. Sabe onde que a gente mais peca? Durante todos esses anos que eu tenho passado de experiência na minha vida com Deus, principalmente na questão da igreja, o maior erro que a gente comete, aonde a gente mais peca em relação à igreja, e o maior problema da igreja hoje é errar o alvo de Deus. É deixar muitas coisas, muitos movimentos, muita atividade entrar dentro da igreja. Coisas aparentemente são boas e são até úteis, mas em exagero sufoca a igreja. Sufoca o que a igreja tem mais de importante, que é Cristo no interior de cada irmão. E Deus deseja edificar a igreja, cada santo, cada irmão e irmã, com a vida de Cristo. Cristo entrou em nós para nos tornar o seu corpo. E a igreja não é uma instituição religiosa, ela é um corpo orgânico. Então o maior erro hoje, pode ter certeza, é a busca exagerada por coisa que não é o mais importante. Cristo precisa realmente ter a primazia dentre nós. Ele precisa ocupar o primeiro lugar. Nós precisamos aprender a respirar Cristo. Hoje nós somos um espírito com o Senhor. Nós nascemos de Deus. A palavra diz que a semente divina está plantada dentro de nós. E quem vive pela essa vida, ele não peca, porque a vida de Deus não peca. A única maneira de vencermos toda a oposição contra nós, toda a oposição contra o verdadeiro Evangelho de Cristo, é estarmos mesclados nessa vida. Por isso que não é uma questão do nosso esforço, a nossa própria peleja, a nossa própria luta de querer mudar as coisas, mudar a esfera, a atmosfera à nossa volta. Pelo contrário, a nossa busca, nós precisamos sim pagar o preço de encher a nossa vasilha do azeite, da unção, do Espírito de Deus. E para isso, na nossa comunhão com o Senhor, toda a nossa atenção, toda a nossa energia, toda a nossa busca precisa estar focado em Cristo Jesus, em seu Espírito mesclado com o nosso Espírito. Nós precisamos ser aqueles que têm uma fé ativa, que exercita o nosso Espírito mesclado com o Espírito ressurreto do Senhor Jesus. Precisamos permitir que o Espírito tenha liberdade no nosso ser interior. Sabemos que tem muita coisa natural em nós, muitos conceitos, muitas práticas que herdamos do passado, que são tradições, são costumes nossos. E por um lado, ele bloqueia, ele acaba obstruindo esse fluir da vida. Então por isso nós precisamos ir mais à Escritura, conhecer a palavra de Deus e saber que a ênfase de Deus vai ser dispensar a si mesmo como vida para dentro de cada um dos seus filhos. Porque essa vida, ela é cheia de recurso, cheio de nutriente, de suplemento. É uma vida inesgotável. E essa vida, como eu havia dito antes, é uma pessoa. Não é algo abstrato, algo real, é Cristo. A nossa preocupação hoje deveria estar mais voltada nessa questão de buscar libertação de tudo aquilo que ainda está em nós, de tudo aquilo que ainda fazemos até para o próprio Deus, que tomou uma forma em si mesmo, que deixou de ser Cristo ao longo do tempo, que deixou de ser fresco, que deixou de ser o fruir real de Cristo em nós. Precisamos ser libertos dessas coisas. São substitutos. O inimigo, ele é muito esperto, ele é sagaz. Ao longo das eras, ao longo dos anos, se não vigiarmos, constantemente ele fica semeando o joio no meio da igreja, na nossa vida com Deus, tornando-nos pessoas que ainda buscam Deus, mas
pessoas que perderam o frescor, perdeu o primeiro amor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ó Senhor Jesus, eu paro por aqui. Amém. Senhor Jesus.